Amém. Hoje o nosso tema é muito interessante. A fraqueza da carne. Você já ouviu isso? A fraqueza da carne. Vamos ler Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31. Mateus 26, 31. Preste atenção, hein? Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A carne é fraca se transformou numa expressão popular muito interessante, para justificar ou até mesmo para se desculpar por um erro cometido. Por exemplo, eu quebrei a dieta porque a carne é fraca. Caramba, o que você tinha aqui naquele churrasco? Então você vê que se transformou numa expressão popular. Legal. Usam também como um tipo de justificativa para uma vida de pecados, pecados recorrentes, porque todos nós pecamos. E aí a justificativa é que a carne é fraca.
E nessa fala de Jesus, essa que foi lida aí, não tem nada a ver com essa expressão popular. É por isso que eu trouxe esse texto para a gente entender. Por quê? Porque nós agora nos apoiamos, ao invés de nos apoiar na palavra de Deus, no contexto, a gente acaba se apoiando numa expressão popular. E aí, como Jesus falou aqui, né, sobre a carne fraca, eu trouxe para você entender, né, um pouco. Bem, Jesus, primeiro a gente tem que entender o seguinte: qual era a condição de Jesus nesse momento? Uma noite muito sofrida. Jesus tinha sido traído e preso. E o texto nos mostra como ele se encontrava naquele momento. E isso me chamou a atenção. Porque muitas das vezes você também está numa situação de sofrimento, de luta. Quem já teve luta aqui diz amém. Ou se você está aqui é porque você venceu, né? Graças a Deus, né? Então você percebe? Às vezes a gente também está numa luta muito grande e não sabe o que fazer. E a gente recorre àquelas pessoas mais próximas. Às vezes, pessoas de fora da nossa casa. Amigos, né? Então Jesus está vivendo essa noite difícil. E se você vê lá no versículo 38, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Gente, isso, quando eu leio isso me dá uma tristeza, me dá um arrepio. Como Jesus sofreu por causa de nós. Eu fico imaginando lá no céu, né? Deus, o Espírito Santo, Jesus, aquela comunhão bacana ali. Aí de repente a humanidade se perde, peca, desobedece. E aí Deus falou: olha só, alguém tem que ir lá salvar a humanidade. Ele olhou para Jesus e falou assim: é contigo. Você já imaginou? Falou: você vai lá salvar a humanidade. Então você vê que o plano divino, mesmo com as dificuldades, com as lutas, o plano divino sempre vai dar certo. Não tem jeito. Isso vale para a sua vida. Eu falei isso na pregação anterior, né? O plano de Deus na sua vida nunca vai falhar. Amém? Então você vê, quando ele está sofrendo e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. O que me chama a atenção aqui? Não pode nem tossir com esse negócio. O Adriano botou esse negócio aqui. Desculpa aí, né? Está em teste, gente. Sabe como é que é, né? E está gravando, hein? Vai lá no YouTube, vai falar, o cara não sabe nem usar, né? Deus é bom. Eu sou assim há 29 anos, eu não vou mudar não. Tem que me aguentar assim mesmo, né? Aí o que aconteceu, gente? Poxa, Jesus pegou então
os seus amigos mais próximos. 3 amigos. Eu não sei se você tem isso tudo de amigo. Jesus pegou pelo menos 3. E aí, Jesus se retirou para um lugar mais reservado, aquela história toda que a gente conhece. Estava no Getsemane. E aí então combinou com eles: olha, eu vou ali conversar com Deus, vocês ficam aqui. Amigos iguais a esses 3 a gente também tem. Eu não sei se você tem aquele amigo que você passa e ele fala assim: ora por mim. Você não sabe nem o que é, né? Ora por mim, né? Já é no automático. O pessoal está no piloto automático, né? Que é a oração de qualquer jeito. Eu costumo dizer o seguinte: essas pessoas que ficam, ora por mim, elas nem oram, elas só pedem, né? Mas olha, se você ora por essa pessoa, você é abençoada, sabia? Por isso que a gente está orando aí pelos amigos, pelos amigos dos nossos amigos, e funciona, hein? Olha, tem sido muito abençoado. Amém? Então vamos lá. Jesus então convida Pedro, Tiago, João, que eram os discípulos mais achegados, para irem com ele a esse lugar reservado para orar. Teve um discípulo aqui, né, que imediatamente ele se pronunciou a defender Jesus. Que bacana. Mas vamos lá, daqui a pouco eu chego lá. Jesus se afastou, gente. Foi lá orar e retornou. Olha, quando Jesus voltou da oração, a Bíblia diz que ele sofria uma agonia tremenda pelo que ia acontecer. E quando ele retornou, ele encontrou os 3 vibrando, falando em línguas, louvando. Foi? Não. Encontrou os 3 dormindo. Está vendo? Você tem 3 amigos assim? Jesus estava pedindo para eles assim: olha, me ajuda em oração. Eu estou precisando. Eu estou fazendo uma paráfrase aqui, né? Eu estou precisando. Caramba, o que acontece? Encontrou os caras dormindo, gente. Eles não conseguiram atender o pedido de Jesus. Vou fazer uma pergunta e não vou olhar para o seu semblante. Tá bom? Você tem conseguido? Ó, eles não conseguiram atender o pedido de Jesus. Você tem conseguido atender o pedido de Jesus? Preste atenção nisso. É para pensar. Vamos lembrar do versículo 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: olha só, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Você já teve um amigo assim? Vários, né? Falou: conta comigo porque der e vier. Gente, quando aparece o que der e vier, ele some. Ele some. Te deixa sozinha. Sozinho. Pedro aqui, entusiasmado, falou isso para Jesus. Jesus não ficou impressionado.
Aí Jesus se dirigiu justamente a Pedro, que estava dormindo. Tipo, mas você não disse que poderia contar com você? E agora você está dormindo. Aí, ele disse, completou. Pedro insistiu, desculpa, no versículo 35. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, eles concordaram. Todos eles. E agora? Na hora do sono, na hora que está dormindo, quem é chamado a atenção imediatamente é Pedro. Nós temos que ter muito cuidado com os votos que fazemos, as promessas, o juramento, tanta coisa. Porque é isso que Jesus quer mostrar para nós aqui esta noite. Eu citei a expressão, nós não estamos falando de pecado, disso, da dieta. Eu estou doido para fazer uma dieta. Eu falo para a Carla, estou me sentindo tão gordo. A Carla vai. Os pneus. Nem tem. Procurando. Falta de doce não é? Hoje eu comi doce aqui, gente. Eu tenho comido manjado. Jesus. Você não pode nem sentir o cheiro, né? Eu posso até comer. Mas olha só, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Jesus falou para ele que ele negaria. E agora? Então, ele chama a atenção de Pedro, os três estavam dormindo, e disse assim para Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Isso chama atenção, gente, porque nós estamos aqui falando não de 3 discípulos, nós estamos falando de nós, e eu me incluo também. Lamentavelmente, nós somos assim. Você já passou por aquela situação, tipo assim, poxa, eu tenho que orar, mas não consegue? Deu sono, teve que fazer alguma coisa, e já era. É verdade. Isso acontece. Então nós estamos falando de nós mesmos. Foi o exemplo que Jesus deixou para nós aqui. Aí no versículo 41, ele fala para o pessoal, fala para nós hoje à noite, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. Isso é intrigante. Porque nós temos que ter um domínio com essa carne, que é uma luta muito grande. A gente tem que tomar cuidado com o que promete, com o que planeja. Por quê? Porque nós somos carne. Esse é o fato principal. Nós não estamos aqui
Aí, como eu estou falando de nós, Jesus, ele vai se dirigir a você. Ele vai se dirigir a mim, como se dirigiu a Pedro. Pedro falhou. Então, se nós temos falhado, não vai cobrar o meu irmão, a minha irmã, não. Ele vai pedir explicação a mim. Ailton, por que você dormiu? Ailton está ali também. Ainda bem, né? Não foi para mim, foi para o Ailton. Que bom ter um sósia aqui, não? Um xará. A natureza humana é fraca. E quando ele diz isso, nós temos que atentar o seguinte: por quê que a natureza é fraca? Por que essa carne é fraca? Porque, lamentavelmente, ou nós somos crente até embaixo d'água, ou a gente não vai conseguir. Buscai, em primeiro lugar, e aquelas coisas que vêm do alto. Como é isso, gente? Com a natureza tão fraca que nós temos. As coisas do reino de Deus em primeiro lugar. E a gente não consegue. A gente até tenta. A gente se programa, né? Esses homens foram chamados, como nós fomos chamados, por uma missão. Veja bem, olha só, nós temos uma missão nas mãos. Nós estamos aí com o país quase pegando fogo, gente. E nós somos a igreja de Cristo. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia, né, de nós. Olha a missão que nós temos, importantíssima. Olha a missão que esses homens tiveram ali. Olha que privilégio. Você já imaginou hoje à noite? Você vai chegar em casa, aí quando você deitar na cama, aí Jesus vem e aparece para você. Conversa com você. E coloca em suas mãos uma missão. Olha que coisa. Quantos abandonaram a missão no meio do caminho? Abandonaram. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, puxa vida, não deixa eu abandonar a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos, não. Porque não é fácil, gente. Aí o que acontece? Eles receberam a missão e preferiram dormir. Mas preferiram? Jesus esteve comigo essa noite, colocou a missão em minhas mãos, eu tenho que fazer, e dormi. Foi por isso que Jesus falou que a carne é fraca. Porque a gente não tem força de decidir para as coisas do reino. A luta é maior. É muito maior. É muito mais difícil. Você entrar num propósito de oração. Puxa vida. Aí você entra num propósito de oração. Gente que luta, que é.
Agora entra num propósito de toda segunda-feira você comer uma picanha. Não, picanha não, porque picanha é muito caro. Não vai ser mais fácil? É mais fácil porque vai alimentar a nossa carne. E aí então, Jesus alerta para nós que temos sido convidados a participar de uma missão. Quantos estão frequentando, estou falando só da nossa igreja não, mas quantos não estão frequentando cultos matinais porque priorizam dormir? Hoje eu acordei 5:50 da manhã. Para ficar mais dramático, a gente nunca fala 5:50. Fala 5:50. É mais cedo ainda. Sabia que 5:50 é mais cedo do que 5:50? É igual você comprar um produto de R$ 2,99. Muito mais caro se comprar de R$ 3. Está vendo? Eu tinha uma missão. Tinha que chegar aqui, tinha que, né? Então a gente tem que abraçar isso. Pô, dormir é muito bom, gente. Eu sempre falei aqui. Sempre falei que as duas melhores coisas que Deus fez foi o quê? Comer e dormir. Não tem coisa melhor. Inventaram um tal de trabalho. Atrapalhar o plano. Trabalhar. Mas comer e dormir? Eu não sei. O pessoal almoça e tem uns caras que falam assim, principalmente pedreiros e pessoal assim, vai descansar o almoço. Gente, eu nem sabia que o almoço cansava. Vai descansar o almoço. Está vendo? Engraçado, eu trabalhei a metade da minha vida lá na Light e não tinha como descansar o almoço. Comia, ia lá para a Rua da Alfândega, Buenos Aires, dar uma volta, ver as modas. Né? Era o descanso do almoço. Aí aposenta, tem que dormir depois do almoço. Não, peraí, pelo menos 20 minutos tem que descansar. Mas por quê? Passou a vida toda sem descansar. Na hora do almoço, né? Então, gente, nós temos que entender isso. Quantos juraram amizade a você e não cumpriram? Muitos, né? Todo mundo aqui, gente, é a mesma coisa. Não tem fulano, nunca. Não, todo mundo. Isso acontece por quê? Porque a carne é fraca. Aquela pessoa que jurou amizade, está ali com você, para o que der e vier, bate nas suas costas, fala, conta comigo. Essa pessoa também tem uma carne fraca. E a gente precisa entender isso. Para que a gente continue caminhando. Fazem votos até a Deus. E não cumprem. Mas tem algo interessante aqui. Quando Jesus diz que o seu espírito está sempre pronto. Olha que bacana. A sua carne é fraca, mas o seu espírito está sempre pronto. Amém? Você quer entender isso? Vamos lá. Eu estou aqui para isso mesmo. Explicar. Quando os 3 foram comissionados para estar orando lá no Getsemane, eles receberam a notícia, o convite, com o Espírito.
Imediatamente eles concordaram. Por quê? Porque era algo espiritual. E o Espírito está sempre pronto, gente. Essa é a nossa vantagem. Porque quando Deus colocou dentro de nós um Espírito pronto, eu não estou falando do Espírito Santo, não. Tá? Entenda aí que o Espírito que ele fala aí está com letra minúscula. Ele colocou para justamente esse Espírito vencer a carne. Amém? Vencer a carne. Aí o que acontece? Quando você balança, quer ir para o shopping ao invés de ir para o culto, tem essas coisas todas. E aí, vai no culto amanhã? Mas amanhã eu tenho um aniversáriozinho. Ah, tem um aniversário de quem? E olha, eu nem sei de quem. É filha da amiga da minha colega de trabalho. Olha que bacana. Está vendo? Aí entra a carne. Entra a carne. Então nós temos que atentar para isso. Quando Jesus fala que o Espírito está sempre pronto, poxa, que beleza. Tem alguém dentro de nós lutando para resistir às tentações, para vencer as tentações, que não é fácil. Ele colocou o sono aqui, gente, porque o sono é horrível. Você vê, tem gente que dorme no volante. Tanto lugar para dormir, dorme no volante. Mas por quê? Porque acha que não, que ainda dá. E a mulher está do lado. Olha, não é melhor você parar um pouquinho, tomar um café, para você... Não. Não, que isso, porque é machão, né? O cara... Para sempre, o cara é bom mesmo. Está só virando. Motorista de ônibus, não é mole não, né? Motorista de caminhão, estão virando. Eu quando vinha de longe, agora eu não venho de longe, né? Moro logo ali, assim de madrugada, e a Carla, tu não está com sono não? Dorme aí. O único que não pode dormir aqui sou eu. Ela, não, mas liga o rádio. O rádio é pior. Vai que é uma música ruim. Então eu já cochilei também, onde não devia, no volante. Mas aí a mulher fica, e aí, acordou? Tá, né? Mulher é bom por isso, né, gente? Muito bom ter uma mulher do lado, homem dirigindo. Aqui é 40. Eu sei ler. Não é assim? Olha o sinal, ficou vermelho. Pô, eu não sou daltônico. E se for, tem a posição lá para explicar. Gente, que coisa maravilhosa, tem uma mulher do lado. Eu sozinho quase bato, avanço todos os sinais, passo acima da velocidade, porque não tem ninguém do meu lado. Olha o sinal vermelho. Olha, aquele cara parou. Pô. Olha, ele freou. Mas não estou vendo a luz de freio acesa, gente. É o amor, né? Amor, não quer ficar viúvo, não quer receber o seguro. Jesus, é um amor. Gente, o Espírito está sempre pronto. Mas a sua carne é fraca. Logicamente que em todas as decisões da nossa vida, a carne começa a falar mais alto. É lógico, ela quer vencer. Você quer comer um x-tudo. Isso é a carne.
Mas o espírito está pronto. Ele fala, não, hoje é dia de jejum. Quem ganha? A carne. Porque comer é muito bom, gente. Eu vi aqui de manhã, no nosso café, eu não aguentava mais, eu estava caindo roxo de comer. A Márcia preparou um prato, devia ser assim, acho que ela pensou que era outra pessoa que ia comer. Ela prepara um prato para mim, porque eu converso com um, converso com o outro e tal, aquela história toda de pastor, né? Eu acho que eu sou pastor, gente, eu acho. Aí converso, quando eu chego lá na mesa, acabou tudo. Comeram tudo. Aí alguém veio e separou um doce e falou, não, está aqui, pastor, porque vai acabar tudo, e acaba mesmo. Está vendo? Mas, gente, eu comi aquele negócio todo, falei, meu Deus do céu, eu nunca comi tanto. Saí daqui, eu tinha que ir a pé para a seropédica, para desgastar. Sentei na moto, o pneu arriou. Falei, meu Deus, ainda vou voando nessa moto para ver se desgasta. Mas aí fui voando para ver se desgastava. Aí cheguei em casa, Carla lá me esperando. Cheguei na hora do almoço, gente. Está vendo como a carne é fraca? Saí daqui, era 11h08. Aí cheguei lá, comprei uma comida, levei para ela. Aí a gente divide, né? Não tem uns caras que falam divide, né? Aí a gente divide, né? Por quê? Porque, gente, uma quentinha para mim é um troço. Eu como um pouco menos da metade, fico feliz da vida, mesmo sem café da manhã. Aí dividi com a Carla, eu falei assim, Senhor, eu tenho que comer isso? O Espírito falou assim, não coma. Mas a carne falou, come sim. Aí eu comi. Obedeci a quem? A carne. Estou empazinado até agora, mas não vejo a hora de chegar e comer um salgado lá na cantina. Né? Deu para entender? Nesse contexto, coisa lícita, gente. A gente dormir, a gente descansar, a gente querer passear, querer viajar. Não tem coisa melhor, né? Viajar, estou doido para viajar. Comprei uma casa de praia. Nunca entendi isso, crente ter casa de praia. Para quê? Se final de semana tem que estar na igreja. Casa de praia só funciona para aposentado, gente. Que aí ele vai de segunda a sexta. Aí chega sábado, vem para casa, aí domingo vai para a igreja. Né? Mas nós gostamos de coisas lícitas. E Jesus fala para a gente, né, que a gente sempre vai tender para o sono, para o lazer, para a diversão. Por causa da carne. Então, quando falarem assim, puxa vida, quebrei a dieta, já lembra que é a carne. Para a gente finalizar, né? Você já viu aquele irmãozinho, que quando você está, né, falando bobagem, e ele fala assim, irmão, tu está na carne, caramba, que coisa, gente, tem uns crentes assim. Precisava lembrar que você está na carne? Você está na carne, irmão, traz o Espírito de volta. Então eu fiquei muito lisonjeado com a colocação de Jesus, porque Jesus estava sofrendo profundamente. Então olha só, quando você recebeu a missão de Deus, lembre-se disso, lembre-se desse texto. Jesus está convocando você. Eu fico imaginando a missão aqui desses homens aqui, né? Tocar, cantar,
Gente, isso aqui é uma missão seríssima. Esse ministério é um ministério muito sério. Vê que eu tenho orado, Senhor, dá unção a esse... Por quê? Porque a pessoa chega aqui, a primeira coisa que ela quer é louvar a Deus. Agora, se esses homens aqui, mulheres, não tiverem unção, pô, vai ser horrível. Precisam da unção. Foram separados para essa missão e não podem ficar dormindo, não. Tem que estar alerta, né? Até porque é um ministério muito perseguido, né? Mas isso aí é outra história. Então, gente, fiquem firmes e vigiem comigo, disse Jesus. Então saiam daqui esta noite atentos, porque surgirá coisas na sua vida que você vai ter que escolher. Satisfazer a carne ou satisfazer o Espírito. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus. Aprendemos, Senhor, que de fato a carne é fraca. Porque até Jesus teve essa decepção com os seus discípulos, no momento de sofrimento, de dor, de agonia. E quantos de nós também, ó Deus, fomos abandonados, no momento de dor, de agonia, mas o Senhor estava ali conosco, porque o Senhor nunca nos abandona. Ajuda, Deus, esse povo que está aqui. Toma essas pessoas em tuas mãos, ó Deus. Que o seu espírito continue forte, resistente à fraqueza da carne, e que essas pessoas possam te agradar, e que elas sejam abençoadas, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar de pé.